Caio Adriano. Aqui nós estamos no YouTube. Shalom Vrahá. Muita saúde, muito sucesso, muita alegria para todos nós hoje. E hoje o nosso querido Rabino Gloiber está aqui na nossa instituição e vai dar uma aula de Sidur. Sidur, como que as pessoas perguntam, como que eu rezo, qual que é a ordem? Esse é o Sidur que nós rezamos na nossa sinagoga e é o Tehillat Hashem. Tem o Sidur Sefaradi, não sei qual que você tem aí, né? Mas o que muda é a ordem. Ele vai explicar hoje para vocês como que funciona o Sidur. Então, com vocês, nosso querido Rabino Hillel. Olha, quase, Rabino, hein? Quase. A caminho. Eu estou a Caminho do caminho. rabinato. Eu estou a caminho. Eu estou 1% já andado. E nosso querido Abba. Shalom Abraham. Natsutaro, Camila, Danilo, Opa. sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos. Vamos virar aqui para o nosso querido Rabino Gloiber. Pronto. Opa! E o Sidur? E o Sidur? Como vocês podem ver, o nome do nosso livro de rezas é Sidur. O que quer dizer Sidur? O que quer dizer Seder? Ordem. Então, quando você faz o Seder de Pesach, a ordem de Pesach, então não deveria estar escrito aqui Sefer. Sefer, Devia estar escrito aqui livro das rezas, né? Por que está escrito ordem das rezas? Ordem é cronograma. Não é uma ordem de dar uma ordem, é uma ordem de Seder, como se fala em português, assim, de estrutura, organização, a organização da reza. Porque o nosso Sidur não é chamado de livro de rezas, é chamado de organização das rezas. E pela Torá, o mandamento de rezar, ele é um mandamento de você pedir para Hashem, pedir para Deus, o que você precisa na hora que você precisa. Ou seja, você acordou de manhã, você se lembrou que o seu sapato já deu o que tinha que dar, você tem que comprar um sapato novo, antes de pensar em comprar o sapato, quer dizer, você pede para Hashem, você fala, Hashem, ele é seu pai, certo? Meu Deusinho querido, Hashem, mãe tate, zizi tate, estou precisando de um sapato. Então, aí depois você vai procurar a loja, você vai ver. Então, rezar pela Torá é você pedir para Hashem o que você precisa, na hora que você precisa. Aí você fala, não, mas vou pedir a partir de um certo valor? Não, qualquer coisa. Você está precisando comprar 1 quilo de laranja, você fala, Hashem, preciso de 1 quilo de laranja. Pede para Hashem, depois você vai comprar. Isso pela Torá é rezar. Então, os nossos sábios, os Anshei Knesset Agdolah, traduzido como os homens da grande assembleia, eles eram 120 sábios e profetas que viveram entre a destruição do primeiro Bet HaMikdash, do primeiro templo sagrado de Jerusalém, até a construção do segundo Bet HaMikdash. E era uma época de 70 anos, eles eram 120 sábios e profetas, entre eles a Esther, da Megilat Esther, o Mordecai, o profeta Daniel, Ezra, Nehemia. E esses 120 sábios e profetas, eles inventaram o Sidur. Só que eles inventaram o comecinho do Sidur. A primeira reza que eles te falaram o seguinte: você precisa pedir para Hashem o que você precisa na hora que você precisa. Quando eu quero dar uma brachá para alguém, quero dar uma benção, pergunto para a pessoa o que você precisa, a pessoa fala, preciso de dinheiro, para nascer. Ah, você não precisa de saúde? Ele fala, graças a Deus, saúde eu tenho. O que me falta é dinheiro. Você não precisa de saúde? Todo mundo precisa de saúde. Se você não tiver saúde, Deus não tem nem me livre. Como gastar o dinheiro. Não tem como usar o dinheiro. E não só isso, você não precisa de Mashiach, você não precisa de Geula, você não precisa da nossa redenção final. Em outras palavras, com que frequência você tem que pedir para Hashem que te dê muita saúde?
Com que frequência você tem que pedir para Hashem que te dê muito dinheiro? Com que frequência você tem que pedir para Hashem tudo que você precisa? Então eles falaram, você esqueceu o que você precisa e você esqueceu a frequência que você precisa pedir. Então, eles disseram para a gente o seguinte, nós vamos te facilitar o trabalho. Eles escreveram para nós uma reza, que essa reza, a gente conhece ela como Shmona Esrei ou como Amidah. A palavra Amidah quer dizer ficar de pé. A palavra Shmona Esrei quer dizer 18. Eles escreveram 18 bênçãos, porque eles falaram o seguinte, quando você vai pedir para Hashem alguma coisa, você não chega já para o seu pai e fala, me dá. Primeiro você cumprimenta, então você fala, papai, você é tão grande, você tem tanto dinheiro, eu preciso só de um pouquinho. Então primeiro você elogia Hashem, você fala, você é grande, você é poderoso, você tem a capacidade de fazer qualquer coisa. As primeiras 3 bênçãos, elas são tipo a entrada. As últimas 3... Engrandecendo Hashem. Exatamente. As últimas 3 são a despedida. Você não sai e fala, ai, preciso disso, vira a cara e vai embora. Não, aí se agradece. Então as 3 primeiras são a entrada, tipo a introdução. As últimas 3 já são agradecimentos, Modim Anachnu Lach, que nós te agradecemos. E as 12 do meio, elas são os nossos pedidos. A gente pede saúde, pede dinheiro, pede Mashiach, pede Geula. Então, eles falaram, escrevemos para você aqui o que você precisa pedir. E agora a gente vai te falar outra coisa. Você acha que uma vez na vida você pede saúde e depois até os 120 você já tem saúde? Não, você pede saúde de manhã. Aí quando chega de tarde, tem que pedir de novo. Essa é a frequência pela qual você tem que pedir essas coisas. Então eles falaram, sendo que você esqueceu o que você precisa, você esqueceu a frequência que você precisa pedir, nós escrevemos já a ordem dos seus pedidos, como você falou, a estrutura, a organização dos seus pedidos, o jeito organizado de como pedir. E eles inventaram a tefilá chamada de Amidah, tefilá de Shmona Esrei, 18 bênçãos. Na verdade, elas são 19, porque muito tempo depois começaram a surgir, não vou entrar em detalhes aqui de tudo que começou a surgir, mas não é o tema da aula de hoje, pessoas no nosso povo que nos colocaram em perigo. Eles eram judeus religiosos que inventaram outra religião e aquelas pessoas rezavam, também pediam para Hashem. Então, os Tanaim, que já são depois dos Anshei Knesset Agdolah, depois que construíram o segundo Bet HaMikdash, os rabinos daquela época já são chamados de Tanaim, que é o plural, é um Tana, 2 Tanaim. Os Tanaim, eles acrescentaram uma reza, uma bênção, que a gente continua chamando essa tefilá de Shmona Esrei de 18, porque aquela bênção acrescentada não é bem uma bênção. Nós pedimos para Hashem não ouvir a reza dos delatores, aquelas pessoas que nos delatavam para o Império Romano, que eles eram os primeiros cristãos, inventaram uma religião, depois desapareceram, mas aí já passou para os outros povos, já para os povos europeus, lá os romanos levaram essa religião para a Europa, mas aqueles primeiros cristãos, eles eram judeus religiosos. Então, eles, Deus me livre, inventaram uma religião e começaram a delatar a gente para o governo. Então, nossos sábios acrescentaram mais uma, chamar isso de bênção, não tem, mas acrescentaram mais uma bênção, porque você termina dizendo Baruch Atah Hashem, né? E que essa bênção a gente pede para Hashem não ouvir a reza dos delatores. Quer dizer, eles vão rezar para você, eles vão te pedir ajuda, não ouve a reza deles. Então, sendo que não é bem uma bênção, então a gente continua chamando essa tefilá, essa reza de 18 bênçãos.
mesmo que hoje em dia ela já é 19. Então, o Sidur começou com a organização das 18 bênçãos. E se você vai rezar hoje do Sidur, você sabe que essa parte é a principal. Então, você sabe que sem isso, você não rezou. Uhum. Então, a regra da Torá é que as mulheres, elas são obrigadas a cumprir todos os mandamentos divinos, fora com exceção de mandamento faça, mitzvah taseh, que ele tem um tempo determinado. Como o mandamento do tefilin, do talit, do tzitzit. Por exemplo, a mulher não vai de tzitzit, porque o tzitzit é um mandamento faça, que você usa ele de dia, não usa de noite. Então ele tem um tempo determinado. E a reza pela Torá não tem tempo determinado. Você, a qualquer hora, você pede para Hashem o que você precisa, na hora que você precisa, não é uma hora determinada. Mas sendo que eles determinaram horários, eles inventaram, então, o que a gente chama de mitzvah de Rabanan. O que é uma mitzvah de Rabanan? A Torá nos conta que tudo que os nossos sábios pedirem do lugar que é o Beit HaMikdash, nós vamos ter que fazer. Tudo que eles pediram, eles não pediram muita coisa. Eles fizeram lá decretos no Beit HaMikdash, isso são mitzvah de Rabanan, mandamentos dos nossos sábios. Eles não pediram muita coisa, mas entre essas coisas vai entrar o mandamento da gente rezar, a Tfilat Amidah. Então agora já temos duas coisas. Uma mitzvah da Torá, que é você acordar de manhã, você fala, eu tenho que comprar um vestido. Você fala assim, por favor, preciso de um vestido. E depois você vai na loja procurar. E o outro mandamento de Rabanan, de ler, falar a Tfilah de Shmona Esrei da Amidah. Então são dois mandamentos. Tem que cumprir essa mitzvah de Rabanan. Então, sendo que a reza pela Torá é um mandamento da Torá que recai sobre as mulheres também, as mulheres também têm que rezar a Amidah, a Tfilat Shmona Esrei. Só que quando determinaram os horários, eles determinaram para de manhã e para de tarde 100%. Todo mundo concorda que isso foi determinado por eles. Mas a Gemara entra na dúvida se a reza da noite também entra nessa obrigação. E eles acabaram dizendo assim, que afinal das contas a gente vai falar a reza da noite também. Ela pegou carona nas duas anteriores. Mas não vamos obrigar as mulheres a rezarem Arvit. A Amidah da noite as mulheres não precisam falar, elas precisam só da manhã e a da tarde. Então, a da noite, por causa que estava em dúvida, precisava rezar Arvit, não precisava, eles falaram precisa, mas não é a mesma gravidade do Shacharit e Mincha, então as mulheres foram liberadas dessa reza da noite. Agora, vamos entrar em outro assunto que não tem a ver com a reza, que ele é uma leitura que a Torá pede para você ler o Shema Israel de manhã e de noite. Não rezar o Shema Israel, você ler o Shema Israel. O Shema Israel é uma declaração que ela tem um lado físico, vamos dizer assim. O Yaakov, nosso patriarca, o anjo do Esav, lutou com ele e Yaakov venceu. O anjo fez com ele uma condição, falou, o seu nome não vai mais ser Yaakov, vai ser Israel, com a condição que você brigou com o anjo, com a criatura espiritual e venceu. Então, na hora que você está nessa situação, você é Israel. Na hora que você cai para baixo, você volta a ser Yaakov. Então, está escrito, quando o nosso povo desceu para o Egito, está escrito Bnei Yaakov e Ardule Mitzrayim. Os filhos de Yaakov, porque estamos entrando no exílio, não estamos em uma situação que a gente está vencendo, estamos numa situação que a gente está perdendo, então a gente volta a ser Yaakov. Quando saímos do Egito, está escrito Bnei Israel e Yatsum Mitzrayim, os filhos de Israel, porque aí a gente está subindo. Então, o Yaakov Avinu, nosso terceiro patriarca, antes dele falecer, ele chamou todos os filhos, deu bênçãos para cada um.
E aí ele falou para eles, agora eu vou contar para vocês quando o Mashiach vai chegar. E nessa hora deu um branco. E ele falou, agora eu não tenho muito tempo de vida. Eu não posso confiar nisso, que agora deu um branco, agora já era. Perderam essa oportunidade, mas isso que me deu um branco tem um motivo. Talvez algum de vocês aqui está aprontando. E eles falaram, Shema Israel, escuta Israel, Hashem, Eloqueinu, Hashem, a gente fala Hashem quer dizer o nome. A palavra A quer dizer o, a palavra Hashem quer dizer nome, quer dizer, para não falar o nome de Deus explicitamente, porque se a gente fala no versículo inteiro, não é considerado em vão. Mas se a gente fala só o nome de Deus sem estar dentro do versículo, aí já é falar o nome de Deus em vão. Então, se falar o versículo inteiro, você fala Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Mas se eu vou falar parte do versículo, eu vou trocar o Ador pela palavra Hashem. Então eles falaram, escuta Israel, escuta nosso pai, que agora você é Israel, agora você está em alta. Hashem, que ele é o nosso Deus, Hashem é um. Então, aparentemente, isso que a Torá pede para a gente ler isso 2 vezes por dia, quer dizer que a gente não está simplesmente se lembrando de um fato que aconteceu. Quer dizer que agora é você que está fazendo essa declaração. Você está assumindo que Hashem, o seu Deus, Hashem é um. Não é como os egípcios antigos que os monoteístas, entre eles, rezavam somente para o sol. Não é? Esse na Torá, ele é um acróstico de 7 céus e terra, a palavra Echad. O Aleph representa Deus, Aleph Olam. A gente está escrevendo agora Hashem com o Aleph, fica mais próximo do original. Então, o Aleph representa Hashem. O Het, letra Het da palavra Echad, da palavra ele representa 7 céus e terra. E o Dalet representa os 4 pontos cardeais. Bitelim, eles estão submissos lá no Olam. Eles estão submissos a Deus como o brilho do sol no sol. Então, aí você fala 7 céus e terra. Que 7 céus são esses? Aí você vai para Sefirot. Quando Deus criou o nosso mundo, o primeiro dia era Chesed. Está escrito, no princípio Deus criou o céu e a terra. E aí é Seferat Chesed. Depois o segundo dia vai para Dvorah. Terceiro dia para Tiferet. O quarto dia para Netzach. O quinto dia para Hod. Sexto dia para Esot. O sétimo dia, mesmo que Hashem não criou nada, no sétimo dia ele é considerado parte dos 7 dias da criação. E aí a gente chega no Malchut. Esse Malchut, ele tem os 2 aspectos. Ele é a escada que está na terra e está no céu. Ou seja, assim, a escada de Yaakov, Sulam Mutzav Arza, que ela está apoiada na terra, Verosham Agia Shamaima, que a cabeça dela chega até o céu. O Malchut, ele também é céu, ele também é terra. Então, cada uma dessas sefirot, ela é chamada de céu, nesse caso. Eles são 7 céus, 7 níveis de céu, e o Malchut, ele também é céu e também é terra. Então, isso é representado pela letra Het, Sheva Shamayim Ba'aretz. E Malhut é onde estamos. Então, agora a gente está no lado físico do... Desse a gente céu. fala... Desse exatamente, seria isso. Então, vamos em frente. Independente da Kavaná do Shema, quando você fala o Shema, você fala Shema Israel, a palavra Israel vai representar, vai ser dividido o acróstico dela em 2 palavras. Li Rosh, que para Hashem você é o principal. Hashem está esperando a sua tefilá. Olha que alegria que ele tem de ouvir a sua tefilá. Imagina, se ele não tivesse toda essa alegria, ele não ia pedir para a gente rezar. Então, não importa quem você é, não importa o que você faz, Hashem, ele quer te ouvir. Tinha uma coisa no mundo que Hashem não queria ouvir, era a cobra. A cobra no paraíso, quando Hashem perguntou para Adão, por que você fez essa ação no mundo da ação, você comeu aquela fruta? E o Adão falou, culpado não sou eu,
culpado, jogou a culpa na mulher. Hashem perguntou para a mulher, ela jogou a culpa na cobra. Hashem não perguntou nada para a cobra, porque se perguntasse alguma coisa para a cobra, ela ia falar, Deus falou e a cobra falou. Eles teriam que ouvir a quem? Deus falou e a cobra falou, vai para a cobra. Tinha que ouvir Deus. Então ela saía livre. Então Hashem não perguntou para ela. Porque se ele perguntasse, não ia poder dar castigo nenhum para ela. Aí ele deu um castigo para a cobra. Qual foi o castigo da cobra? Que ela vai ter que comer pó. E aqui, perto da nossa ONG, tem um Instituto Butantan. Tem lá todos os tipos de cobra. Você pode ir lá e perguntar qual cobra come pó. E nenhuma cobra come pó, e eles vão te falar, se você der pó para a cobra comer, ela morre. Então, quer dizer, que isso é uma linguagem figurada. Para o Adão, Hashem falou para ele, com o suor da sua face você vai comer pão. Então, antes de comer um pão, você tem que correr 2, 3 voltas no quarteirão, começar a suar, e só então você vai poder comer pão, que você vai poder esfregar o pão no suor da sua face e comer? Não, pela Torá é proibido você comer pão suado, com suor. Porque isso é proibido a gente afligir, enojar a nossa alma. Então, se é proibido pela Torá comer pão com suor, como Hashem diz para Adão que ele vai comer pão com suor? Então, é uma linguagem figurada. Agora, qual é a linguagem figurada? No caso do Adão, quer dizer, você vai trabalhar duro para ter a sua parnassá, para ter o seu pão. Então, ele sabe que ele vai ter que rezar todo dia, falar Hashem, acorda de manhã, fala moderno, depois disso, fala Hashem, olha, estou contando com você. Não. Eu fiz uns planos aí, mas aí você entra na parte financeira. Exatamente, olha, você vai ter que mexer os pãozinhos. Então, Adão todo dia vai ter que pedir para Hashem ajudar ele com a parnassá, porque ele vai ter que trabalhar duro, vai ter que suar para ter o que comer. Então, todo dia ele vai precisar rezar. Ele vai estar no desespero, vai estar rezando todo dia. Mas a cobra não. Hashem falou para a cobra, você vai comer pó. O que quer dizer? Que a sua comida, o que você vai comer, vai ser comparado ao pó. Como o pó se encontra em qualquer lugar e de graça, você vai ter comida em qualquer lugar e de graça, você nunca vai precisar rezar, nunca vai te faltar nada. Então você nunca vai precisar rezar. Então, porque Hashem não queria ouvir a cobra, a reza dela, então Hashem falou para ela, olha, vou te dar, você sempre vai ser milionária, porque eu não quero ouvir seus pedidos, reza. Não quero ouvir essa reza. E essa é a prova maior, né, que ele ouve nessa reza. Exatamente, exatamente. Isso que falta alguma coisa, você pede. Então, olha a alegria lá em cima, que a criança está falando com a mãe. Olha que alegria que... Imagina, você tem uma criança e você acorda de manhã, a criança não te olha na cara, vai para a escola, volta da escola, Deus me livre. Não te cumprimenta, não te... Então a gente está esperando a nossa reza todo dia. Então, falamos sobre a Amidah, Shemona Esrei, então, ela é um mandamento de Rabanan na prática, mas as mulheres também são obrigadas por causa que ela é baseada no mandamento da Torá de você pedir para Hashem o que você precisa na hora que você precisa. Senão as mulheres seriam, se o principal fosse o Shemona Esrei, as mulheres seriam isentas, que seria um mandamento que tem um tempo determinado. Sim. Mas por causa que o mandamento da Torá, na Torá não tem um tempo determinado, então a mulher é obrigada a falar Amidah. Só que o Shema Israel é um mandamento da Torá que ele tem um tempo determinado. Então, Hashem falou para você vai ler o Shema, você não vai rezar o Shema, você vai ler essa declaração 2 vezes por dia. Uma vez de manhã, durante o dia, quer dizer, enquanto a gente fala assim, o que quer dizer, está escrito o horário do Shema, o Veshor Bechal Vekumecha, na hora que você levanta, na hora que você se deita. Então, no horário da manhã, na hora que as pessoas estão se levantando, diz a Gemara, até as últimas pessoas que acordam, que são os filhos dos reis, o filho do rei é a última pessoa a acordar, ele não está no desespero de chegar na hora no trabalho. Então,
é a terceira hora a partir do nascer do sol. E de noite, depois que saíram as estrelas. Aí as mulheres já seriam isentas, por causa que é um mandamento, faça... Um tempo determinado. Mas se ela quiser falar chamar, não tem problema. Qualquer coisa que a mulher Então, a tá terceira isenta, hora seria do nascer do sol, ali, tipo, aqui em São Paulo, 5 horas, até as 10. Não, até as aí já 9. dá muito. É 5 8, horas, dá 9. 8. 8. Mas tem um... E depois, vamos supor, passou esse horário, eu não posso mais fazer. Não, você faz, mas aí você já não ganha recompensa como alguém que fez na hora, mas também tem uma recompensa para isso. Mas você faz. Porque Você Deus fala, é não, a essência do bem. Então, se a gente não pudesse fazer depois, não poderia falar as brachot de antes e depois do Shema. Os nossos sábios da Mishnah, eles acrescentaram essas bênçãos que a gente vai falar antes do Shema e depois do Shema, e tem toda uma Gemara inteira, Masechet Brachot, Tratado de Brachot no Talmud, uma Gemara inteira que ela vai te explicar cada bênção, como eles fizeram aquela bênção, por que eles fizeram. E, de qualquer maneira, o Shema Israel, mandamento da Torá, mandamento faça com tempo determinado, ele vai entrar no Sidur com 2 bênçãos antes e 2 bênçãos depois. As mulheres podem fazer, mas se a mulher só falou Amidá, já está bom. Só falou Shemona Esrei, já está bom. Agora vamos voltar um pouco mais. Então vocês já viram o principal. O principal é a Amidá, a tefilá chamada de Shemona Esrei. E o Shema Israel para os homens também é principal para os homens. Então essas 2 coisas já vimos, Shema Israel e Amidá. Agora vamos para trás, para o começo do Sidur, que é você acorda de manhã. Aqui é bom aprender hebraico também, nós temos curso de hebraico para os amigos da ONG, leitura em hebraico. Então, no começo do Sidur, você vai ter o Modéani, que você acorda de manhã, o que acontece na prática? O fato de você estar interessado por judaísmo, o que te traz até aqui é a sua alma. Você tem uma alma divina, por mais que você não tenha como provar isso, mas o fato, a expressão da alma divina é a procura pelo judaísmo. E às vezes nem compreender direito, né? Tem pessoas que chegam pra gente e falam assim, eu não compreendo porque eu gosto de judaísmo. Exatamente. Você não compreende porque você tem alma divina. Então você é a sua alma divina. Cada um de nós também tem uma alma animal. Porque a alma divina, ela não tem como se revestir no corpo, que o corpo desintegra. Então, Hashem, ele coloca uma alma animal em primeiro lugar. Essa alma divina, até a gente fazer o bar mitzvah, a mulher no bat mitzvah, ela fica de uma maneira envolvente. Ela é você, mas ela ainda não assumiu o seu corpo físico. No bat mitzvah para as mulheres com 12 anos, no bar mitzvah com os meninos com 13 anos, ela já está dentro do... Ela também está fora, mas ela também está dentro. Essa alma, ela tem 5 níveis, a alma divina. Um nível mais baixo vai ser chamado de Nefesh. Um nível acima disso é Ruach, um nível acima disso é Neshama. E tem mais 2 níveis acima que não se revestem nesse mundo. Eles ficam só no mundo superior. A Raya e a Rida. Então, o que cada um de nós tem de alma divina, que é você próprio, cada um de acordo com o nível dele, essa alma divina se reveste na alma animal. E aí começa uma... tipo assim, são duas pessoas, vamos dizer assim, um homem em cima de um cavalo, não são 2 pessoas, é uma pessoa e um animal. Então o cavalo quer comer grama, ele quer puxar para o lado dele. O homem está precisando chegar no lugar mais importante do que a grama. Então ele puxa o cavalo para o lado dele. Até que um dia o cavalo já está acostumado e você até esquece que você está montado no cavalo. O cavalo já vai automaticamente para o lugar que você quer.
Então, Aí é quando você subjuga a alma animal para exatamente. trabalhar para a alma divina, né? Exatamente, exatamente. Então, esse nível nefesh da alma divina, às vezes se confunde que é a mesma palavra com nefesh, que é a nefesh abemita, a alma animal. Então, de noite, quando você vai dormir, você que é a alma divina, e a prova disso é que você está interessado por judaísmo, a alma divina, ela procura a luz. E você sobe lá para o céu como uma criança que terminou a escola, ela volta para casa, ela conta para a mamãe tudo que ela fez na escola. Então a gente sobe para o céu de noite e nós contamos para Hashem tudo que a gente fez. Voltamos para casa. Tudo que a gente fez nesse mundo, só que a gente não sai do corpo totalmente. A gente sai parcialmente. A maior parte da nossa alma está lá em cima e uma menor parte está revelada aqui no corpo. E na hora que a alma sai do corpo, vai pairar sobre esse corpo Ruach Tumá, espírito de impureza. O que quer dizer esse Ruach Tumá? A coisa ruim, ela tem uma cota de vitalidade que ela recebe do lado bom. Senão a coisa ruim não existiria. Desaparece. Então esse espírito impuro, espírito de impureza, ele vai pairar sobre o nosso corpo porque ele sabe que aqui tinha uma alma. Essa alma deixou, tipo assim... Resquícios de santidade. Resquícios de santidade. Ou seja, assim, se a gente for dar um exemplo, imagina uma pessoa, tem uma favela aqui do lado do Morumbi. Então, lá na comunidade, né, hoje se chama comunidade. Comunidade, imagina uma pessoa mora lá num barraco, e ele saiu do barraco, ele deixou o barraco. Então, provavelmente ninguém vai entrar no barraco dele, que sabe que não tem nada importante lá. Agora imagina, do lado da comunidade tem o bairro do Morumbi, que tem mansões. E uma família pegou o marido, a mulher, as crianças, eles pegaram avião para a Flórida e eles deixaram lá a porta aberta. Então, as pessoas da comunidade, a tendência é irem procurar se tem dentro da mansão alguma coisa que tem valor. Essa regra se aplica a todos os níveis. Então, por exemplo, nesse nosso nível de espiritual, então a gente vai usar esse raciocínio, que na hora que a nossa alma está deixando o nosso corpo, então ela vai deixar uma porta aberta. E aí esse Ruach Tumá, esse espírito impuro, ele vai encontrar uma possibilidade de receber um pouquinho mais de vitalidade do que ele recebe na cota dele. Ou seja, isso uma aula à parte sobre o que é chamado de Elohim Acherim, outros deuses, porque a Torá chama aquilo de outros deuses, porque o Acherim é uma linguagem de agora, de atrás. Então, que eles recebem a vitalidade deles das costas. Pelas costas. Isso a gente tem uma aula específica sobre esse assunto. Talvez vamos gravar uma aula específica sobre esse assunto. Mas não é a aula de hoje. O que importa hoje é que a sua alma subiu para o céu, contou para Hashem tudo que você fez de bom, voltou. Na hora que você volta, o espírito impuro, ele quer sair do corpo. Então, na hora que você entrou em casa, a pessoa que estava lá procurando alguma coisa, ele ouve que o dono da casa chegou, ele quer ir embora. Então, ele tenta escapar pelos cantinhos. Então, as extremidades do nosso corpo são os nossos dedos. Então, o espírito impuro, ele quer escapar pelas extremidades do corpo, só que ele não consegue. Então, aí a gente vai entrar num assunto cabalístico de como tirar esse espírito impuro do nosso corpo para que ele não nos prejudique. Diz o Shulchan Aruch, você não pode tocar em nenhum orifício, nem dentro da orelha, nem no olho, nem no nariz, nem na boca, porque ele pode te prejudicar. Imagina o estado que essa coisa se encontra na hora, que ele pode te prejudicar. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um copo de água, uma vasilha. Não, isso é pequena para isso. Você vai pegar uma vasilha de água, talvez você possa fazer um minuto só. Eu já mostrar para vocês. Uma vasilha um pouco maior, quer dizer, pode ser também aquelas... Você encontra caneca, mas uma caneca grande,
Olha, uma caneca grande, essa que já fizeram especial com 2 braços, mas não necessariamente precisa ter os 2 lados, pode ter um lado só. Aí você vai encher ela de água com a mão direita. Tudo isso é um assunto cabalístico, por isso precisa ser nessa ordem. A direita que é a Chesed, e ela vai subjugar a esquerda que é a Gvurah. Então a mão direita vai passar para a mão esquerda, e aí vai jogar um pouquinho dessa água na mão direita. E aí você pega com a mão direita de novo, joga um pouquinho para a esquerda, novamente, pode ser o mesmo cabo, não tem problema. E você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 intercaladas, e o Ruach Tumá, esse espírito impuro, vai sair nessa água. Então, sendo que ele nos deixou, e se você fez isso numa bacia, você não vai poder jogar essa água no lugar que as pessoas passam, que ele pode prejudicar essas pessoas que estão passando lá. Então, essa Netilat Yadayim da manhã, a gente vai fazer, e você vai ver no Sidur que tem uma brachá de Netilat Yadayim. Mas você ainda não vai fazer essa brachá, por quê? Porque tem 2 motivos para Netilat Yadayim. Um motivo é para tirar o Ruach Tumá, e o segundo motivo é que o Kohen, no Bet HaMikdash, o sacerdote no templo sagrado, antes de começar o trabalho dele, ele tinha que fazer o Netilat Yadayim, Reglaim, ele lavava as mãos, os pés, e fazia o Netilat Yadayim de novo. Então, a gente vai lavar a boca. Depois que você fez a primeira Netilat para tirar o Ruach Tumá, o espírito impuro. Isso ainda na cama, de preferência. Isso, de preferência, uma bacia com a Netilat do lado da cama. Depois disso, você vai para o banheiro, você usa o banheiro, você lava o rosto, lava a boca, se veste. Na hora que você já está pronto, aí você vai fazer novamente mais uma Netilat. Aí você está fazendo a Netilat do Kohen antes de começar o trabalho divino. Sim. E nessa segunda Netilat, você vai, depois que você fez ela, você vai falar a brachá pensando na anterior. Então são Porque duas. a primeira você não fez com brahá. Você não fez porque você estava com a boca suja, você estava com uma. Precisava ir no banheiro, então estava com. Não estava no estado de pureza que te permitisse fazer a brachá. Agora que você já está, você vai fazer a segunda, porque a segunda também é necessária, como Kohen que vai começar o trabalho no Beit HaMikdash. Mas você vai falar, na hora que você fala brachá, você tem que imaginar também a primeira. Então essa brachá. Incluir a primeira na intenção. Incluir a primeira na intenção. Essa brachá da Netilat Yadayim que você vai falar aqui. Depois você vai falar brachá Asher Etzar, que a gente agradece a Hashem, que nós temos no nosso corpo lugares fechados, lugares abertos, e tem o lugar fechado, tem a hora que ele tem que se abrir, e tem a hora que ele tem que voltar a se fechar. Então imagina se você não tivesse controle sobre o seu corpo. E na hora que você sente vontade de ir para o banheiro, acontece. Como uma criança pequena, recém-nascida. Tem muitas pessoas adultas que têm esse problema e aí não pode ficar em casa, tem que ficar no hospital. Então, assim, eu acho a Netilat Yadayim, a Asher Etzar, uma reza das mais importantes que tem no nosso dia. Muito bom, muito bom. Então, essa reza a gente agradece a Hashem por o que tem que estar fechado, continua fechado e só abre na hora que precisa se abrir. E a gente reza pela saúde, a gente agradece a Hashem pela nossa saúde. Depois, e aí a saúde vem. Opa, então você agradecendo, você está trazendo, por isso a reconhecendo, brachá, né? Reconhecendo que a Hashem... A linguagem brachá não é uma... a gente traduz como bênção em português, mas não é essa tradução. Esse verbo, essa linguagem brachá é um termo técnico. A gente vai usar isso para reza, mas ela não quer dizer o que a bênção em português quer dizer. É um termo técnico. Antigamente você queria dar força para a uva, para a sua videira ficar muito forte e dar uvas muito grandes. O que você fazia? Você pegava a parreira da uva, você puxava ela para baixo, enterrava esse galho no chão, e isso é chamado de amavrech hatagefen. Leavrech quer dizer trazer para baixo. E aí esse pedaço do galho
da trepadeira, que é a videira, que você enterrou ele no chão, ele vai desenvolver raízes, ele vai continuar para fora. E aí ele já vai dar uvas mais fortes. Então, a linguagem Levrich Tagefen, quer dizer, você trouxe esse galho para baixo. Então, a palavra brachá quer dizer trazer para cá. Então, você está trazendo, na hora que você fala essa brachá, agradecendo pela sua saúde, você está trazendo saúde para você própria. Então, aí você vai agradecer Elokai Neshama Shanatata Le. Você vai agradecer pela alma divina que ele te deu. Porque tem pessoas que ele só têm a alma animal. Então, tinha o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Chabad, ele passou por um julgamento na Rússia. E nesse julgamento, o próprio imperador russo, o Tsar, que se chamava Tsar, ele é tipo, como se fala, na Alemanha era um Kaiser, na Roma era o César, né? E lá É o imperador. A versão do mesmo nome o título do imperador romano, o imperador russo também tinha esse título, mas na versão da língua deles, o Tsar. Aí o Tsar falou, você escreveu no seu livro, no Tânia, que Deus cobra de nós, dos judeus, 613 mandamentos pelo fato de a gente ter uma alma divina. E Deus cobra de alguém que não é judeu 7 mandamentos porque ele não tem essa alma divina, ele só tem a alma animal. Então o imperador falou, como você está dizendo que o meu faxineiro judeu, ele é maior do que eu, quer dizer, ele tem uma alma divina e eu tenho somente uma alma animal? Aqui a gente está falando sobre um país que é a Rússia. Na Rússia não teve Império Romano, não teve cruzadas, não teve Inquisição, não teve mistura nenhuma. Quem é judeu, quem não é, não é. Então, o Brasil é um lugar que teve muita mistura. Muitos judeus que fugiram de Portugal, os espanhóis deixaram ir para qualquer lugar. Então, judeus espanhóis, eles são os judeus sírios. Eles fugiram da Espanha para o Império Otomano na região da Síria, que era uma região do Império Otomano, um lugar que tinha dinheiro, porque haviam as caravanas do Golfo Pérsico, passavam por lá, então um lugar que dava para fazer um dinheirinho com o comércio. Os judeus da Espanha são os judeus sírios. Agora, os judeus de Portugal não tiveram essa oportunidade, só tinha navios para dentro de Portugal. O que é considerado dentro de Portugal, o Brasil era território português. Então eles podiam viajar dentro de Portugal para onde eles queriam. Então viajaram para o Brasil, que era dentro de Portugal, o território português. Então aqui nós sabemos que o Brasil é uma grande mistura. É um berçário. É isso. Então assim, se você está interessado por judaísmo, isso é manifestação da alma divina. Então quer dizer, essa alma divina você tem, senão você não estaria aqui, você estaria agora fazendo dinheiro, pensando na grama. Eu falo para as pessoas que normalmente o judaísmo não tem nada de atraente para quem não tem alma divina. Ele Exatamente. não é atraente, ele tem um monte de leis. Exatamente. Né? Então, assim, se você está interessado é porque você tem alma divina. Né? Exatamente. Então, essa bênção que a gente agradece pela nossa alma, que Hashem, ele nos ajudou que a gente descesse de volta para esse mundo físico. E agradecemos a Hashem, porque uma viagem para o mundo de cima, ida e volta, que a gente faz, de noite a gente vai, de manhã a gente volta, é um corpo aberto, como se diz, um conceito, pode entrar qualquer coisa. Então a gente agradece. E eu posso trazer alguma coisa lá de cima? Sim, pode entrar qualquer coisa, quer dizer, é uma viagem perigosa. Então, sendo que você, Deus me livre, está correndo um risco de alguma coisa se unir a nós nessa viagem de volta, Sim. Não lá de cima, mas daqui de baixo mesmo. Então, você já gravou uma aula sobre isso? Já. Então tem muita coisa ruim passeando por aí, que pode pegar uma carona com a nossa alma na nossa volta. Então a gente agradece a Hashem que deu tudo certo. Depois nós começamos as bênçãos matinais. Primeira bênção, todas essas bênçãos, elas vão ter o lado espiritual, não somente o lado físico, porque se tivesse somente o lado físico, seria proibido para você fazer essa brachá, que você está agradecendo a Hashem que ele deu para o galo o discernimento entre o dia e a noite. E você não tem galo, ok? Tem uma história do Rabi Akiva.
Rabbi Akiva fez uma viagem, foi com o burro era o carro da época, levou um galo, que era o despertador da época, e levou uma vela, que era o farol do carro, né, da época. Chegou numa cidade, pessoas ruins, ele queria um lugar para dormir, ninguém. E ele era um grande rabino, era conhecido, mesmo que, imagina, rabino-chefe de Israel bate aqui na porta, você não vai deixar ele dormir aqui? Ele bateu nas portas da cidade inteira, e aí ele foi no meio do mato com o burro, com o galo, com a vela, era uma vela de azeite naquela época, e chegou no meio da noite, bateu um vento, a vela apagou, chegou um gato do mato, comeu o galo dele, pareceu um leão, Deus me livre, comeu o burro, mas não comeu ele. E depois disso vieram os inimigos, conquistaram a cidade e levaram todo mundo de escravos. Então ele falou, se não fosse o vento apagar a vela, o gato do mato comeu o galo, o leão comeu o burro, eu teria levado ele também, teriam ouvido. Então o que acontece? Daqui você vê que quando você faz uma viagem hoje em dia, você leva um despertador. Eu tenho um despertador que me faz uma tremedeira às 6 da manhã, ele me treme. Eu acordo silenciosamente para não acordar ninguém à minha volta. Então, ele tinha um galo, que o galo cantava, ele acordava. Era uma necessidade básica, todo mundo tinha um galo para acordar. E você está agradecendo que Hashem deu discernimento para o galo, para ele diferenciar entre o dia e a noite, e você não tem um galo para te acordar. E é proibido falar uma bênção em vão. De uma coisa, você não pode falar uma bênção de uma coisa que não existe. Então, aí a gente vai para o lado espiritual da bênção, que não somente em relação ao galo, você também tem uma capacidade de discernir entre a luz e a escuridão, que vamos entrar no âmbito espiritual. Então, por causa disso, é permitido você, e é uma obrigação da gente falar essa brachá, mesmo que você não ouviu o galo. E depois continuamos nessas bênçãos, que você agradece a Hashem porque é Hebreim, que abre os olhos dos cegos. Quer dizer que você, de noite você estava de olhos fechados, agora, graças a Deus, você está vendo. Depois Matira Surem, que de noite você estava como se fosse preso, agora Hashem liberta os presos, agora você já levanta com muita alegria da sua cama, você não está mais preso. Zokef Kefufim, que Hashem ele eleva, ele levanta os que estavam Kefufim, Kefuf encurvados. E Malbish Arumim, que ele veste os despidos, os nus, os pelados. Anotem Lev Kor, que ele dá para os fracos força, quer dizer, você estava na cama, você vulnerável, e agora você já acorda, você já está com muita força. Rokar Salamaim, que ele colocou a terra sobre a água, quer dizer, você consegue andar, ou seja, no primeiro dia da criação era tudo água, e Hashem no terceiro dia já fez a separação. Aí, a Mechin Mitzad Gaber, que Hashem ele prepara os passos da pessoa, que você já pode colocar os pés no chão, Shassali Kol Tzarki. Essa brachá dizem nossos sábios, você está agradecendo a Hashem pelos sapatos que você tem. Só que esse sapato é sapato de couro, porque ele é um sapato, é uma proteção muito grande. Se for um sapato, um tênis, por isso no Yom Kippur a gente não fala essa brachá, porque Yom Kippur você não pode ir de sapatos. Então a gente vai de tênis sintético, não vai com sapato de couro. Mas então a gente fala essa brachá, mesmo que você vai colocar um tênis totalmente plástico, mesmo tênis que você usa no Yom Kippur, você vai usar no meio da semana, você fala essa brachá também, porque ela tem um lado espiritual. Cada uma dessas bênçãos, ela vai ter um lado espiritual. E o Zer Israel Begvurah, que você agradece sempre pelo gartel, que você é um cinturão que a gente usa sempre, porque a pessoa antiga tinha uma túnica, por dentro ele estava pelado, então ele colocava aquele cinturão para separar entre a parte de cima e a parte de baixo. A parte de cima que são os órgãos
você respira, o coração. E a parte de baixo já é o intestino, o estômago, os órgãos que estão separando a coisa ruim da coisa boa. A bexiga. Então, isso, eles têm a obrigação de usar esse cinturão para poder rezar. Então, hoje a gente tem a tradição do Chabad, a gente usa o gartel, né? Que também a gente usa isso para reza, mas já não é uma obrigação, porque a nossa camisa ela já está grudada no corpo. Exatamente. Acho que a gente tem um gartel aqui, né, amor? Sim. Oba! Aqui? Sim. Tá entre o meu talit. Aí a gente já... Esse é o Shabbat, que eu ganhei Opa! presente de um grande rabino. Este é de Shabbat, que o Léo ganhou do rabino lá de Nova York. Uau! Olha só que maravilha! Abba Sheli! Opa, opa! Então, esse gato eu trouxe para o meu filho querido de Nova York, do Congresso Rabínico Internacional. Ah, é isso mesmo. E isso que eles usavam antigamente, tipo, eles colocavam o gartel em volta da túnica. Aí tem um jeito de amarrar. Vamos fazer ele amarrar aqui para o pessoal ver? Sim. Vou virar aqui. Amor, fica ali, por favor. Deixa eu Tá. ajeitar aqui a posição. Aí o gartel, ele é bem... Gosto. Ele é comprido, né? O que tem isso aí? Acho que uns 3 metros? É muito comprido. Depois Um pouco mais. Um pouco mais de 3 metros. Olha, tem o Miguel de Cuiabá, Mato Grosso. A gente está falando aqui das almas judias que estão perdidas por aí. perdidas por aí. Cuiabá, Mato Grosso não tem nada de sinagoga, nada. Ah, olha lá, ó, já colocou, nem vi. Ó, Baruch Hashem. Só que aqui nessa altura. Tem que separar os órgãos de cima dos órgãos de baixo. Parabéns. Opa, É isso Baruch aí, Hashem, ó. fala com a voz. Obrigada pela aula Muito prática. obrigado pela aula prática. E a gente vai em frente, né? O Ter Israel Betfará, a gente fala sobre o tefilim, que é a nossa coroa. O Ter é colocar a coroa. Então, o tefilim, ele representa espiritualmente, ele é a nossa coroa. Shiloh Sanigoi, que a gente agradece a Hashem, que alguém que não é judeu, ele só tem 7 mandamentos, e nós temos 613. E tudo bem só ter os 7 mandamentos, né, Abachiri? Não tem problema. É muito bom a pessoa ter e fazer os 7 mandamentos, porque os 7 mandamentos também é importante. Sim. É importante a pessoa entender que eu não sinto nada pelo do judaísmo, então eu sou uma pessoa normal. Não, você é uma pessoa muito importante para a Shem também, né, Abba? Sim, então no Brasil é meio difícil, que tem um negócio entre os 7 mandamentos, está escrito que não pode fazer idolatria, e o povo que é muito religioso, assim, de rezar para estátua, tudo, mas pouco a pouco vão se desvinculando. Vão se desvinculando, aprendendo, né? Então, então a gente está agradecendo a Hashem pelo fato de a gente ter 613 mandamentos e não somente 7. Shalasani Evet, que não me fez escravo, porque o escravo, ele tem os mesmos mandamentos. Um escravo antigo que a gente estava falando, teve a guerra, imagina assim, uma guerra que eles vêm te assassinar. E aí você ganha essa guerra, você fala, você veio me assassinar, então eu posso te assassinar de volta agora, né? Aí eles falam, não, faz um favor, me pega aqui como escravo. O escravo tinha direitos melhores do que os direitos trabalhistas de hoje. Sim. E pelo judaísmo você não pode maltratar um animal. Então, quanto mais o ser humano, não é? Quando a gente fala escravo, não é escravo português que levava chicotada ou coisas assim. Estamos falando sobre um relacionamento que ultrapassa os direitos trabalhistas de hoje. Mas aqui a nossa intenção é que o escravo ele tinha os mesmos mandamentos que a mulher, e a gente tem 613 mandamentos. E Shiloh Sanishah, que não me fez mulher, também é essa a intenção, que a mulher tem menos mandamentos. Hashem ele levou em conta o fato, nível espiritual das mulheres, que elas não precisam de tantos mandamentos assim para se unir a Hashem. Ou seja, na prática funciona da seguinte maneira. Imagina o marido e a mulher com algumas crianças em casa, eles acordam de manhã e a mulher fala para o marido, olha, eu já tirei o leitinho com a bombinha, te deixei aqui na garrafinha, eu estou indo rezar com o menino, estou indo ouvir a leitura da Torá na sinagoga e você dá de mamar para o neném.
Aí o marido vai falar, desculpa, né? Esse papel é meu. Então, assim, Hashem liberou a mulher de muitos mandamentos, levando em conta que ela vai fazer coisas que o marido não tem a capacidade de fazer. Coisas importantes. E muito importantes. Então, dizem nossos sábios que marido e mulher é uma pessoa só. Então, o que ele faz serve para ela, o que ela faz serve para ele. Então, aqui no nosso caso, a gente está agradecendo que não me fez mulher, porque a mulher tem menos mandamentos, o homem tem mais. Então, a gente está agradecendo. Tem uma coisa interessante, alguém que se converte ao judaísmo, e ele também agradece, ele fala essa brachá que não me fez um goi. Então, por quê? Porque a gente se refere ao número de mandamentos. E, é só por isso, tá? Não é discriminação. Se fosse a realidade, aí ele não poderia falar essa brachá que não me fez um goi, porque já fez dele um goi. Então, russo na Rússia, que lá não tinha mistura nenhuma. E ele se converte ao judaísmo, quer dizer, uma alma judia que caiu no corpo de um goi, ele se converteu, ele também fala brachá que não me fez um goi. Então, porque a gente está se referindo a esse nível. Depois nós começamos essa página inteira, que ela vai falar sobre que a gente pede para Hashem nos proteger dos arrogantes, mas o panem da arrogância. Isso, infelizmente, é uma coisa que não está voltando. Hoje em dia, no seu mundo ficou meio arrogante, vamos dizer. Todo mundo é super-herói. Todo mundo eu acho que estão assistindo muito desenho animado. Todo mundo se sente super-herói, pisa em todo mundo. Então, todo mundo pisa em todo mundo. Então, a gente pede para a gente nos proteger dos arrogantes e do mau vizinho. E do mal olhado. Mal olhado. Só que quando você fala sobre mal olhado, Ainará, tem que levar em conta uma coisa. Diz o Rebbe, isso ele explica, que a sua emuná, a sua fé, continua em dia. Agora, antigamente, as pessoas eles tinham capacidade de fazer coisas assim que hoje a gente já não tem. Então, Bilam, a maldição dele podia matar alguém. Hoje, a pessoa já não tem essa capacidade, esse poder espiritual que as pessoas antigas tinham. Só que a sua fé tem essa capacidade. Então, se você acha que alguém te colocou mal olhado, por isso vai te dar acontecer alguma coisa. A sua fé faz com que essa coisa ruim aconteça. E não um mal olhado que o outro. Mas a gente fala assim... As coisas têm o poder que a gente dá, né? Porque a sua fé tem a capacidade de causar. De causar as coisas. Enquanto que a pessoa... Hoje na aula de Tânia eu estava falando sobre... o capítulo estava falando sobre isso, né? Sobre você... o cuidado que você tem que ter de sempre julgar as coisas favoravelmente. Porque se você julga uma pessoa e a pessoa não fez aquilo que você está julgando, você fica doente. Então, essa história na Torá, ela aparece da seguinte maneira. Moshe Rabbeinu, ele era o pastor de ovelhas de Itró. Ele saiu do palácio do faraó sabendo o nome de Hashem de 72 letras. Ele viu um egípcio tentando assassinar um judeu. Ele viu que aquela pessoa é a reencarnação do nível Nefesh, do Caim, que tentou assassinar o Abel para roubar a mulher dele, e aquele soldado egípcio estava tentando assassinar o judeu para roubar a mulher dele. Moshe Rabbeinu falou o nome de Hashem de 72 letras, tirou a alma do corpo. A pessoa caiu morto, quer dizer, a alma saiu do corpo. Então imagina um grande cabalista como Moshe, ele fugiu, então isso que a Abate, a filha do faraó, que adotou ele, trouxe para ele os melhores professores particulares da tribo de Levi, e livros de Kabbalah já tinha desde o nosso patriarca Abraham Avinu, e desde o Adam Arishon tinha o Raziel Amalach, Abraham Avinu escreveu Sefer Yetzirah, assim diz o Zohar. Kabbalah a gente já tinha, antes da entrega da Torá, tinha essa Torá oculta, totalmente revelada. Então Moshe Rabbeinu fugiu para Midian, se casou com a Tzipora, uma aula inteira sobre esse assunto, ele se tornou pastor de ovelhas do Itrá, um carneirinho fugiu. Ele correu atrás do carneirinho, chegou até o Monte Sinai. Então, Midian é na Arábia Saudita, assim, próximo à Península do Sinai. Então, o Monte Sinai devia ser naquela região, não na região que o governo de Israel... turística? O Ministério do Turismo de Israel determina para ganhar uns dinheirinho lá em cima. Mas o Moshe Rabbeinu chegou
no lugar que é o Monte Sinai verdadeiro. Aí ele vê, qualquer pastor da época ia dar uma surra no carneirinho e ia falar, agora você vai aprender que não se foge. Aí ele não, ele ficou com dó, ele pegou o carneirinho no colo e falou, agora você deve estar tão cansado, eu vou te carregar de volta. De repente ele vê uma fogueirinha. Moshe Rabbeinu não é uma pessoa que ele vai parar para ver fogueirinha. Ele viu um arbusto incandescente, um arbusto pegando fogo, mas o que ele viu lá? Que o fogo estava alimentando o arbusto estava crescendo. E não se queimando, né? E não se queimando, mas aquilo estava fazendo o contrário, estava fazendo o arbusto crescer. Aí ele falou, isso de acordo com a Kabbalah que ele estudou, isso é a revelação do Keter. Revelação mais alta possível. Imaginava sendo que está acontecendo aqui nesse lugar, espiritualmente falando, está acontecendo a revelação do Keter, então o mundo material começa a funcionar assim também. Por causa disso, ele foi lá ver o que está acontecendo. E Hashem falou, Hashem se revela para ele, fala para ele ir para o Egito, tirar o povo de Israel de lá. E Moshe Rabbeinu fala para Hashem, eles não vão acreditar que... Então Hashem diz para ele, coloca sua mão dentro da sua túnica e tira. E aí ele estava com a tzarat. Então aí apareceu... A mão dele ficou branca. Sim, então é traduzido como lepra, mas é a tradução errada. Erro de tradução. O Ramban, ele explica que é uma manifestação espiritual. Deus me livre, assim. Aí Hashem falou para ele, coloca de novo a mão dentro da túnica, colocou, já voltou a ser o normal. Então, daqui aprende nossos sábios, eles falam assim, se você é suspeita de uma pessoa que ele fez alguma coisa e ela não fez, aí, Deus me livre, você perde a saúde. A gente aprende de Moshe Rabbeinu isso, que a gente falou para ele, você está suspeitando que eles não vão chover, então, olha o que pode te acontecer, você pode ficar inteiro assim. Então, nesse caso, eles falam, se você suspeita de alguém que fez alguma coisa, você tem que ter muita sorte que aquela pessoa fez isso de verdade, porque se não fez... Exatamente como você está falando. Se não fez, você fica doente. Quer dizer, você perde a saúde e vai saber, hoje em dia a pessoa perde a saúde e de repente, Deus me livre. Se vai, né? Então, voltando para o nosso assunto aqui, depois que você fez todos os pedidos, que a gente te proteja do mau vizinho, do mau amigo, do arrogante, disso, daquilo, chegamos nas bênçãos da Torá, você agradece a Hashem por ter nos dado a Torá. Essa bênção é tão importante, você fala 3 bênçãos da Torá, e para a bênção não ser uma bênção em vão, você tem que ler um versículo da Torá imediatamente. Aí nossos sábios colocaram a bênção dos Kohanim, que é Torá escrita, e depois colocaram uma parte da Mishnah, uma parte da Gemara. Então, com isso você terminou o Birkot HaShachar, as bênçãos matinais, e essa nossa parte de hoje começa assim. Começa assim. E vamos seguir, porque um vídeo fica muito extenso, né? Sim, começa assim, falando das bênçãos matinais, o Shema Israel com as bênçãos do Shema e a Amidah. Depois a gente vai acrescentar o Baruch Shamar, o Ashrei e o Ishtabach. E depois a gente vai acrescentando, mas assim, você começa devagar. Pouco a pouco, como todo bom judeu. Só para terminar, contar para vocês, o Onkelos era um grande tzadik, ele era um Tana é o rabino da época da Mishnah. Ele era alguém que se converteu ao judaísmo, falava latim. Ele era o sobrinho do Adriano Caesar, sobrinho do Titus. Não, ele era o sobrinho do Titus que destruiu o Bet HaMikdash. O Adriano Caesar mandou 3 tropas de romanos oficiais do alto escalão para trazer ele de volta. E uma coisa interessante que a gente vai aprender com ele é sobre a humildade divina, sobre como a grandeza da humildade divina, que isso é uma coisa que na idolatria, quanto mais poderosa a pessoa, mais ele é prepotente. E no judaísmo, ao contrário, ele ensina a gente todas as discussões. Depois vamos fazer um vídeo só sobre o Onkelos. Ele ensina a gente que Deus, ele é o mais humilde que Moshe Rabbeinu. Então, quando a pessoa vai rezar, geralmente no raciocínio
do país aí, ele raciocina como na idolatria, que olha, o Deus está lá todo prepotente, procurando um erro que você vai fazer, na hora que você faz o erro, aí, agora, é isso que ele estava esperando. Não importou para ele tudo que você rezou, só importava para ele você fazer o erro, agora ele vai te cair matando. É. Então, geralmente, a pessoa quando vai rezar, ele ainda está com aquela mentalidade da idolatria, ele fala, eu tenho que falar certinho, isso eu falo errado, e vai saber o que vai acontecer, e agora, esqueci de falar isso, esqueci de falar aquilo. O Onkelos, antes de se converter ao judaísmo, ele foi para um centro espírita da época, Balat Ov, e ele subiu a alma do tio dele, do imperador romano Titus, que destruiu o Bet HaMikdash. E ele falou, o grande imperador romano, a pessoa mais importante do mundo. O Império Romano era Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, a pessoa mais importante do mundo. O que está acontecendo? Quem é grande aí no próximo mundo? Ele falou, aqui nesse mundo aqui, só o povo de Israel, eles estão lá em cima. E o Onkelos perguntou, o que está acontecendo para você? Que você... pessoa boa ele não foi, o Titus, né, destruiu o Bet HaMikdash, assassinou. Não vamos entrar em detalhes aqui, não é uma aula sobre o Holocausto, mas nosso povo teve 4 holocaustos. Com a Babilônia, foi a destruição do segundo Bet HaMikdash pelo Titus. Foi um verdadeiro holocausto. Eles assassinaram um número de pessoas muito grande. E o Titus, antes de morrer, ele falou para cremarem, queimar o corpo dele, espalhar as cinzas dele pelos 7 mares para que Deus não encontre ele, para acertar as contas. E aí o Onkelos perguntou, o que está acontecendo para você nesse mundo? Você é o grande imperador, a pessoa mais honrada do mundo. Ele falou, 3 vezes por dia eu tenho que catar lenha, montar uma grande fogueira, me colocam dentro da fogueira, eu viro pó, jogam meu pó pelos 7 mares, depois me ressuscitam, de novo eu tenho que catar lenha, de novo me queimam na fogueira, o que eu pedi para me fazer, me fazem 3 vezes por dia. Eu falo, quer dizer que os judeus estão lá em cima, e você, o imperador romano, está passando uma vida dessas? E me fala, então, será que você me aconselharia a me converter ao judaísmo? Aí eu fico lá em cima e ele falou, não, eles têm muitos mandamentos, você não vai conseguir fazer tudo ou nada, então não faz nada. Esse é o conselho do Titus. Agora, no judaísmo é o contrário. Hashem fala para Moshe que quando nosso povo for entrar na terra de Israel, Hashem falou, ele vai pouco a pouco vai expulsar aqueles povos da terra para que não se aumentem as feras do campo. Então, no judaísmo é passo a passo, pouco a pouco. Na idolatria é ou tudo ou nada. Então, essa ideia de ou você faz tudo ou você não faz nada é o conselho do Titus. E, então, assim, na reza também, você tem que ter essas 2 coisas. Em primeiro lugar, saber, olha, a humildade divina, quanto que Hashem ele quer te ouvir, você não tem ideia. E por outro lado, não imaginar que você está em falta, que você esqueceu de falar uma palavra lá, ou que você não falou a palavra da maneira correta. Não, pouco a pouco. E também um conselho muito bom, e esse é meu, um conselho meu, assim. Conselho seu? Não se comparar com ninguém. Tipo assim, cada um, né, tem o seu tempo. Sim, o seu tempo a Rivka é de um jeito, o Rabino é de outro, o Ilela é de outro, porque se a gente começa a se comparar, a gente se frustra. Concorrer. Concorrer. Assim, ninguém é melhor que ninguém, cada um tem seu tempo para fazer as coisas aqui nesse mundo, e vai chegar a hora que você vai... E a prática leva à perfeição. Então, se você começar pouco a pouco, você vai aperfeiçoando, e aí chega uma hora que você está dominando o Sidur como ninguém. Isso é fato. Exatamente. Então, por enquanto, o que eu aconselho, começar pelas bênçãos matinais. Prioridade. E sendo que é um começo, e a gente vai passo a passo, aí você vai para o Shema Israel, e depois a Amidah. Essas 3 coisas. Depois você acrescenta as bênçãos antes do Shema e depois do Shema. Depois você vai acrescentar o Baruch Shamar, essa parte é chamada de Pesukei Zimra, Baruch Shamar, o Ashrei e o Shtabach.
isso já é considerado uma reza inteira, de acordo com nossos sábios. E eu me lembro que na Guerra do Golfo, a gente às vezes tinha que rezar muito rápido. E o que você pode pular tudo fora isso. Olha isso. Então a Essas são as gente coisas principais. são as coisas principais. Então começa pouco a pouco, passo a passo, pela Amidah Shmona Esrei, que é a principal, as bênçãos matinais. Você acorda de manhã, depois que você foi para o banheiro, lavou a boca, lavou o rosto, fez as necessidades, se vestiu, aí você faz a Netilat Yadayim de novo, e você faz todas as bênçãos matinais, começando pela Netilat Yadayim. Detalhe importante, na hora que você abre os olhos de manhã, sou obrigado a contar mais uma história, mas vou ter que me controlar rapidinho. Então, você abre os olhos de manhã, que você se lembra, a primeira coisa, você se lembra das suas dívidas? De jeito nenhum. Você se lembra de quem vai pagar as suas dívidas. Na hora que você abre os olhos, você vai falar, Modé Ani, eu agradeço, Lefanecha, na sua frente, estou aqui na sua frente. Melech, você é o rei, você tem todo o dinheiro do mundo, você tem toda a saúde do mundo, você tem tudo para dar. Chai vekayam, vivo e existente. Que você devolveu a minha alma com piedade. Rabai na terra. Então isso mostra que é grande a fé que você tem em mim, que você confia em mim, que eu me deu mais um dia de vida, né? Que eu vou fazer coisas boas. Vou fazer coisas boas. Então, o que acontece na prática, assim, na hora que você abre os olhos, você fala moderna, então, mesmo que você ainda não fez Netilat Yadayim, não lavou as mãos ainda intercalado, sendo que você não fala o nome de Deus no Moderni, então você pode falar antes de fazer a Netilat Yadayim. Aí depois você faz a Netilat Yadayim, começa tudo. E, assim, em resumo, então, resumo de tudo que a gente falou, que Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem, e Ele quer ouvir a sua tefilá. Ele não está fazendo cobrança para você. Ele não está procurando coisa errada que você fez. Muito pelo contrário, como a mãe, ela quer ouvir a criança, quer ouvir o que a criança está precisando. Então, Hashem, Ele quer te ouvir e Ele pede para a gente rezar porque Ele quer atender as nossas rezas. E você pode pedir o que você quiser, inclusive dinheiro, pagar conta, sapato, Isso, tudo. Não é a partir de um certo valor que você pede qualquer coisinha. Então, esse que é em resumo... A essência de tudo. No Moderni, na hora que você acorda, você já tem que se lembrar que Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem, a natureza de quem é bom é fazer o bem, e você já agradece pela confiança que Ele tem em você e por isso que Ele te devolveu para esse mundo, porque Ele confia em você que você vai fazer coisas boas. Coisas boas, coisas certas. Então, abrahá agora do Rabino, para todo mundo, para todos nós, que eu também quero. Ubatzlacha, Briut, Panassá Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas e toda a família, grandes milagres em grande estilo. E o principal, amém. Muita alegria. Muita alegria. Amém. Amém. Aí, pode tirar aqui, Abba, querido, que eu tiro aqui. Tá bom. Calto. Calto.